Eu ia falar Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, mas na verdade o título é Os Caçadores da Arca Perdida, porque eles colocaram Indiana Jones depois e eu não gosto. Eu prefiro o título original. Cara, isso é uma parada que eu achei esquisito, porque eu tava procurando os filmes, e aí quando eu fui ver tipo IMDb, essas coisas da vida, tem tipo assim, os outros são Indiana Jones e blá blá blá, né? O Sim, primeiro sim. não. O primeiro eles quiseram padronizar a franquia, né? Exato. Mais certinho. Eu entendo do ponto de vista mercadológico, mas eu gosto do título original, Caçadores da Arca Perdida. E, enfim, estamos aqui para falar sobre justamente esse filme clássico. E eu tô estranhando um pouco porque eu botei essa roupa de Indiana Jones e eu acho que ela não orna muito bem com o fone, sabe? Com esse equipamento. Parece que eu sou tipo tataraneto meio que Nutella do Indiana Jones, assim, sabe? De certa forma. O que não estaria muito longe da verdade, mas enfim. Tipo um Sheila Bicho, tá ligado? Não. Calma. Hoje é pra falar de coisa boa. Vai chegar o momento. Mas enfim, eu e o Rato estamos aqui de volta, né? Vocês que já conhecem a gente dos episódios sobre o Senhor dos Anéis. E a gente vai falar sobre Indiana Jones numa série que vai acompanhar cada um dos filmes que já foram lançados, né? Começando aqui pelo primeiro, depois a gente segue com o Templo da Perdição, A Última Cruzada e O Reino da Caveira de Cristal, para chegar na estrada que a gente está indo lá em direção ao Indiana Jones 5 e a Relíquia do Destino, né? Que mudou de título aí. Era o Chamado do Destino, agora é a Relíquia. A Relíquia ficou melhor. Destino. Mas enfim, estamos aqui para falar do primeiro, porque assim, cara, como não falar, né, de um filme tão clássico assim, eu acho até meio difícil começar, eu até diria assim, eu cheguei a cogitar não assistir o filme para gravar o episódio, porque eu não vou nem dizer que eu não vejo esse filme há muito tempo, porque eu vejo ele o tempo todo, sabe? É um filme que eu assisto pelo menos uma vez por ano aí, eu acho que até mais. E aí eu falei, não, deixa eu assistir, né? Porque você sempre pega alguma coisa nova quando você assiste de novo, né? Cara, a sensação assim, que filme gostoso de ver, sabe? Assim, ele passa muito rápido, você imerge nisso, cara, é muito bom. Cara, sério. Pra você, como é que foi? O Giroto vai ficar muito feliz que eu vou falar isso agora, assim, mas caraca, o Spielberg manda muito bem, velho, na direção desse filme, assim. Sim. O pace do filme é perfeito. O ritmo é impecável. Perfeito. E assim, ele é perfeito o tempo todo, não tem um momento que ele fica rápido demais ou ele fica maçante demais, não tem. Eu vou até comentar um bagulho aqui já um pouco adiantado, assim, é que, cara, tem os momentos, eu amei, que eu não lembrava, eu faz muito tempo que eu não vejo filme, tá? Sim. E eu lembrava das cenas de ações que são mais icônicas, os set pieces e tal, não sei o quê, mas eu não lembrava que entre as transições o filme era tão suspenseful, tá ligado? Então assim, cara, criando tensão o tempo todo, e eu lembro, velho, e ele faz tudo o tempo inteiro pra ficar te criando tensão, então você sempre fica com aquela expectativa bem construída, por isso, parece sempre que o filme tá andando pra frente, ele tá de fato, né, mas assim, você tem a sensação real de que ele tá andando pra frente, isso é muito bom, cara. Isso é uma coisa que, assim, eu notei demais nessa assistida agora, porque a gente sempre assiste, que nem você falou, né, prestando atenção nos grandes momentos, nos momentos antológicos, mas como o Spielberg costura bem as cenas famosas, as cenas de ação. Tudo que acontece para ligar uma cena de ação na outra é extremamente bem dirigido, sabe? Você sente que os planos, os enquadramentos, as composições de cena, a fotografia, cara, é pensado, sabe? É feito de um jeito meio artesanal, que a gente não vê mais, né? Hoje em dia, pensando em blockbuster, até os blockbusters que têm cenas de ação boas, eu acho que essa ligação entre as cenas, ela não é feita com tanto esmero, sabe? Com tanto cuidado, assim. Eu notei isso demais assistindo agora. Eu fiquei engajado numa cena de exposição, sabe? Aquela cena que ele tá lá na universidade, chega a galera do governo e vai meio que passar o briefing pra ele, passar a missão, e eu tava grudado na tela assim, cara, como o Spielberg consegue fazer pequenas coisas que deixam você conectado ao que tá acontecendo, sabe? Não é só passar uma missão ali, eu preciso entender e acabou, sabe? Ele faz com carinho, velho. Uma coisa que eu percebi é que, assim, o primeiro ato, por exemplo, sei lá, tem 4 cenas. 3, sei lá. É muito rápido, assim, é muito pouca cena. Só que as cenas, elas são todas envolventes, né? Você começa com aquele set piece do começo lá, pedra, não sei o que, famoso, não sei o que. Aí você vai lá pra universidade / apartamento dele, né? Sim. É uma outra cena assim. Depois você já tem a cena dele indo pra lá, enfim. Eu cronometrei, dá 20 minutos até ele sair de avião e começar a aventura, né? Mas quando eu digo assim, detalhes, cara, é coisa do tipo, quando ele encontra com os agentes do governo, né? Os dois não são iguais, eles têm personalidades diferentes, assim, você vê que aquele que é um pouco mais velho, ele demora pra chegar no ponto, e aí o outro cara, que na verdade é o ator que fez o Porkins em Star Wars, que é um dos caras que morre na Batalha da Estrela da Morte, né? Enfim, ele interrompe o primeiro cara, porque ele, é um cara mais apressado, ele quer chegar logo direto ao ponto, e você vê que ele fica meio irritado, assim. Então,
Então até isso, cara, vai criando assim, e aí o jeito como o Spielberg compõe os enquadramentos, sabe? Coloca o Indiana Jones e o Marcos ali mais para trás e os caras na frente, assim, meio que um entre o outro, assim, na sombra, sabe? É muito legal, cara, é muito bem feito. Cara, eu realmente, assim, eu fiquei achando muito legal. Porque o filme já é mais antigo, né, já envelheceu um pouquinho, você consegue ver algumas técnicas um pouco mais, de maneira mais evidenciada, assim, né? Não fica assim que nem hoje, que tem, né, enfim, mil tecnologias pra fazer tudo ficar super smooth, né? É um pouquinho mais no braço ali, só que, cara, é espetacular. Eu acho que ele tem uma qualidade que eu, inclusive, sinto falta nos filmes novos, assim, inclusive no quarto filme, mas você sente uma coisa meio orgânica no filme, assim, meio que feito... Cara, na raça, assim, sabe? Feito com... E até os cortes, a montagem, ela não tá tão preocupada em esconder alguns erros de continuidade, algumas coisinhas. Tem horas... Eu vi várias vezes, assim, vários momentos que a cena tá um pouco mais de longe, né? E aí um personagem fala uma coisa e, na verdade, ele não tava falando isso. Você olha pra boca do ator, ele tava, sei lá, balbuciando outra coisa, mas aí ele insere lá. E é o tipo de coisa que, tipo assim, a galera que cresceu vendo esse filme no VHS, como eu, né? Nesse VHS aqui, não presta atenção, sabe? Porque a resolução era pior e você tava 100% engajado na história. Então eu acho que é um filme que ele propositalmente, às vezes, não liga tanto para essa qualidade um pouco de feito, assim, sabe? No improviso, feito... E, ao mesmo tempo, ele consegue parecer absolutamente intencional, assim, no que o Spielberg queria contar de narrativa, sabe? A narrativa dele, ela tem propósito, velho. Ela não fica patinando, assim, sabe? É um filme... Puta, ele é muito econômico, ele vai direto ao ponto no que ele tem que ir, sabe? E ele consegue construir essa história, velho. Uma coisa que eu acho que você falou de ir direto ao ponto é porque eu tava pensando nisso enquanto eu tava assistindo o filme. Ele cria um universo em que, assim, ele já te insere no universo em que Indiana Jones já é famoso por fazer isso. Isso. Né? Aquele amigo dele que é um pouco mais velho também já aparentemente fazia isso também. Ele tem competidores que fazem isso. Então, assim, uma coisa, cara, você naqueles diálogos entre ele e o colega dele, né, você já vê... Você já entende o que é o universo, você já faz uma situação de universo. Então você não precisa fazer uma introdução de quem é Indiana Jones, por que ele faz aquilo, que não sei o que lá. Depois você até vê, né, na Última Cruzada, se alguma coisa do passado dele, mas assim, não precisa. Exato. Ele te dá toda a informação necessária para você conseguir usufruir a trama de maneira completa, e você consegue se relacionar diretamente com o personagem e entender, cara, ele tem uma história passada aqui que é isso, essa é a história dele. Então você tá vendo um cara que tá no auge da carreira fazendo isso. Eu sinto muito o quanto os filmes de hoje em dia, eles acabam tropeçando nessa coisa de trazer sempre uma história de origem, né? Você vê até o filme do Uncharted lá, que podia ser muito bem uma aventura de boa, você é jogado nela e você vive lá com o personagem, acabou. Até acho que podiam ter trazido uma aventura diferente de qualquer outra dos jogos, para ser um negócio novo mesmo. Mas você tem que ter uma história de origem. E aqui não, é o que você falou. Você conhece o Indiana Jones numa cena de abertura, cara, sensacional. A cena é meio que um curta em si mesmo, sabe? Ela começa, tem começo, meio e fim, acaba ali. E ali você conhece o aventureiro, né? E aí depois você tem meio que a subversão de expectativa quando você conhece o professor, né? Que é tipo, um Clark Kent super-homem ali. Esse tipo de dualidade que eles estão construindo, assim. E eu vou dizer que, cara, eu me sinto, às vezes, até mais intrigado pela persona do acadêmico, do professor ali, porque, cara, é muito interessante, tipo, o Indiana Jones, assim, ele tá lá dando aula na sala de aula, as meninas estão todas apaixonadas por ele, né, porque... escrito "Eu te amo" no olho, né? Quem não estaria, né? Que homem bonito, né, velho, inclusive. Ele é muito charmoso. Ele é muito... Velho, meu Deus, velho. Ele é foda. Esse filme, Harrison Ford tá foda. Mas, enfim, o que eu acho legal, eu já cheguei a ler uma transcrição de um brainstorm que o George Lucas fez com Spielberg e com Lawrence Kasdan, que é o roteirista, né? Quando eles estavam bolando, assim, bem no começo de tudo, assim, e a personalidade do Indiana Jones ia ser muito mais extrema, ele ia ser muito mais cafajeste, ele ia ser muito mais um malandro mesmo, sabe? Tipo, um trambiqueiro, assim, esse contrabandista de iguarias, assim, e eu acho que no filme eles acabaram dosando isso um pouco para baixo, assim, eles trouxeram o personagem para uma região um pouco mais aceitável para o público, ele não é tão James Bond quanto ele era antigamente, sabe? Tipo, nas antigas versões, assim, dos primeiros rascunhos ali, ele dormiria com várias alunas, assim, um negócio que teria envelhecido super mal hoje em dia, sabe?
E aí eles, dosaram isso pra caramba, e o que eu gosto dessa cena é que quando ele vê que a menina tá dando em cima dele, assim, tá meio que dando sinais ali de que gosta dele, ele não fica empolgado, sabe? Ele não fica excitado, ele fica meio desconcertado, assim, meio tímido quase, né? Então, e aí você... Ele trava, né? Ele trava, sabe? Você contrapõe isso muito bem, cara, com a persona super confiante que a gente conheceu alguns minutos antes. Eu acho que, assim, ao longo do filme existe uma narrativa legal de você invocar o acadêmico dentro do aventureiro, né? Sim. E você vê isso na cena, inclusive, que o pessoal do governo vai falar com ele, de ter os artefatos junto com ele, de participar disso, de fazer parte da história de alguma forma. Você vê essa paixão que ele tem pela arqueologia, né? O que eles definem como arqueologia, mas beleza. Não vamos entrar no mérito de... Não. É assim, a arqueologia é aquilo. Não, mas eu acho que isso é legal discutir, assim, só passar rapidão nesse ponto, assim, porque é aquela coisa, né? Indiana Jones não é uma representação antropológica, sabe, que a gente deveria seguir hoje em dia, assim. Na verdade, ele é baseado em coisas muito primais, assim, naqueles seriados de aventura dos anos 30, anos 40 ali, que eram, sim, culturalmente inadequados, vou dizer a palavra mais branda, assim, sabe? Mas, assim, o filme, ele tá emulando esse tipo de gênero, sabe? E eu acho que dentro do seu contexto ali, eu sempre acho que, principalmente quando se trata de filmes mais antigos, assim, a gente tem que ter uma certa elasticidade, sabe, moral, assim, porque é justamente isso, é você entender qual é a proposta dos caras. E a proposta dos caras não é dizer como que a arqueologia deve ser feita, mas é meio que, cara, brincar com isso, brincar com todas essas convenções de gênero. E é claro que, assim, vale dizer que o efeito positivo é que o filme acaba influenciando toda uma geração que foi estudar arqueologia de verdade, séria, né, e que passou a exercer do jeito correto, assim. Então, acho que às vezes a galera pega muito pesado com isso e tenta fazer um revisionismo que não faz muito sentido, sabe? Não é a proposta. Até porque é ficção, né? Os caras estão falando, eles pegam assim, imagina se a arqueologia fosse assim, entendeu? Fosse um negócio mais aventuresco. Então, assim, romantizando a arqueologia, mas assim, é um filme, é arte, né? Eles podem romantizar para poder... É a licença poética que se tem. Eu não acho que seja um grande problema. Bom, eu também não sou arqueólogo, né? Mas eu não acho que seja um grande problema, de fato. Cena, assim, antes da gente ir embora do primeiro ato, não sei como é que pra onde que você quer ir agora, mas eu precisava falar uma coisa, cara. Eu não lembrava. Eu não lembrava. Que assim que o filme começou, eu falei, caraca, velho. Dr. Octavius tá loucaço, tá ligado? Exato, eu falei, cara, que o Alfred Molina tá... Na hora eu pensei, caraca, Dr. Octavius tá loucão, mano. Tentando roubar o Indiana Jones, esse cara é maluco. É muito legal ver o Alfred Molina, que obviamente interpretou o Dr. Octopus aí nos filmes do Homem-Aranha. Novinho, assim, cara, e fazendo justamente o cara que trai o Indiana Jones. Exato, assim. Cara. Tenta, né? Fracassa total fracassa miseravelmente, assim. Inclusive o nosso querido John Rhys Davis, que a gente conheceu na CCXP, e eu falo isso o tempo todo para ter desculpa de botar essa foto que eu vou botar aqui na edição. Obrigado. Obrigado, exato. Cara, gente, eu não consigo. Na hora que eu vi ele chegar, né? Salah, eu... Cara, e ele é tão legal quanto no filme, velho. Ele é tão legal quanto no filme. Ele fez cosquinha. Eu gosto que o Salah, nesse filme, ele traz uma âncora emocional que eu acho que o filme talvez não teria se ele não tivesse lá, se não fosse esse ator, inclusive, porque eu acho que ele é um dos poucos personagens que expressa os seus sentimentos, assim, sabe? Quando ele tá feliz, ele dá abraço, ele pega, sabe? Tem essa ele coisa canta, Ele canta, tem essa coisa do toque, assim, e o Indiana Jones, ele é mais reservado, assim, né? E a Marion, ela é um pouco mais enfurecida, assim, então as emoções dela sempre estão muito à flor da pele pra... E eu não acho que de um jeito ruim, sabe? A personagem, ela tem um grande rancor que foi trabalhado nela, assim, e eu acho que isso é exercitado de um jeito interessante. Mas o Salah, ele traz esse grande coração, ele é o paizão que abraça ali a galera. E acho que eles construíram tão bem o personagem, porque, assim, você se sente confortável toda vez que o Salah está em cena, entendeu? Assim, parece que você se sente um pouco mais à vontade, seguro ali, entendeu? É aquela cena que ele vai comer uma tâmara, o Salah salva ele, e você fica, caramba, tâmaras ruins. Até quando o Indiana Jones suspeita do Salah, né, tipo, tem aquela cena do mapa que ele pega a localização ali, e aí ele fica primeiro pensando, cadê o Salah? Porque os caras recolheram a corda, né? E aí logo ele joga a bandeira lá na e aí consegue tirar ele dali, e aí depois, quando ele sobe, depois de ter pegado a arca, né, aí o Indiana Jones fala mesmo, ele fica puto, porque ele vê que recolhem a corda de novo, ele acha que é o Salah, e cara, por esses 3 segundos que o Indiana Jones duvida da idoneidade do Salah, eu fico puto com ele, eu falo, como você ousa duvidar do Salah, cara? Fiel, cara. O cara é praticamente um labrador humano, cara, ele é muito verdade. Boa, dá vontade de abraçar ele, velho. Ele é fofo nesse filme, né, cara? Ele é impressionantemente fofo. Ele é fofo.
Uma coisa da Marion que você falou também, que é a característica dela ser enfurecida, eu acho também legal que fizeram a mesma coisa com ela, que fizeram com a Indiana Jones, que é definir um personagem muito rápido, falaram, cara, o personagem é assim, e você vai seguir com ele, não tem uma explicação de porquê. Existe uma história entre os dois, não importa o que seja, você imagina o que você quiser, você preenche aí com sua imaginação. Aquela cena do Nepal, né, que é quando ele encontra ela assim, né, beleza, o bicho tá ganhando na bebida do... O Indiana Jones chega todo pimpão, não sei o que. A silhueta na parede. Isso, não, a entrada é sensacional. Ela olha, já vira sorrindo assim, não sei o que, faz a ceninha com ele. Aí ele, me ajuda, aí ela... Não. Assim, ela mete um soco na fuça dele. Na fuça dele, ele fica, caraca, o que aconteceu? Ele, seu desgraçado, aí fala um monte de coisa. Aí você vê que tem história entre o pai dela e ele, tem história entre ele e ela. E tipo assim, ela deixa entender, você me machucou, eu era muito nova. Esse era muito nova, eu acho que talvez tenha envelhecido mal, no sentido que, assim, eu não vejo nenhuma necessidade de você sugerir que ela talvez fosse menor de idade, sabe? Embora o filme não diz isso com todas as letras, mas ele deixa claro que ela era muito nova, sabe? Você não sabe exatamente quantos anos ele tinha, mas eu acho que isso foi, inclusive, uma inserção do Lawrence Kasdan, do roteirista. Ele que quis meio que forçar para ir para esse lado. Mas, enfim, acabou ficando, mas eu fico feliz que é apenas sugerido e não, sabe, eles não deixam 100% claro, sabe, o que rolou ali, e eu prefiro deixar pra imaginação, ou não, sabe? Graças ou não, imaginar. Eu nem penso, eles tiveram uma história ruim, isso aqui, mas claramente eles estão mais ou menos na mesma faixa etária naquele momento. Eu acho que isso é um resquício daquela reunião ali, que eles estavam tentando deixar o personagem o mais, assim, extremo possível, sabe? E aí isso eu acho que acabou sobrando um pouquinho na história, mas eu não vejo tanta necessidade desse... Você pode simplesmente dizer que eles se conheciam antes e tiveram o histórico que eles tiveram ali. Uma outra coisa da cena do Nepal que eu acho legal é que, você até comentou, né, que ele é meio que o herdeiro espiritual de alguns filmes de ação, assim, filmes e mídias de ação. E, cara, é engraçado porque você tem uma tensão constante, porque mais de uma vez você fica com medo, por exemplo, do Indiana Jones tomar um tiro, ele tá lutando com um cara que ele não tá conseguindo lutar direito, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é um pouco cômico, né, porque ele tá lá meio que morrendo, ele, me dá um uísque aí, a mulher dá um uísque e dá uma garrafada no cara, ou então ela aparece assim por trás do cara, tipo, desenho animado, dá uma madeirada na cabeça, assim. Então, eu acho que, assim, eu me diverti vendo essa cena na hora que eu falei assim, cara, ao mesmo tempo que é bobo, é feito com uma consciência tamanha que eles sabem colocar essa bobeira num lugar em que não atrapalha a tensão da cena, nem tipo, a aventura e também aquele momento heróico do Indiana Jones de vencer a briga, de ganhar e conseguir sobreviver, entendeu? É muito inteligente a cena, sabe? E eu achei bem divertido de assistir o filme. Eu acho que o que é legal desse momento, cara, puxando do que você falou, é justamente isso. A cena, ela é construída maravilhosamente, né? Você apresenta a Marion, apresenta a relação com o Indy, aí o Indy vai embora, tem aquele plano lindíssimo dele saindo e fica só a silhueta da luz ali no olho dele, assim, cara, é rapidinho, dura alguns segundos, ele vai embora. E aí chegam os nazistas, chega lá acho que é Toth, o nome dele, Toth, o carequinha lá de óculos que tá procurando o medalhão. E o Indiana Jones salva ela, né? Chicoteia lá um negocinho, tem toda aquela expectativa vai encostar na cara dela ou não. Isso é legal, já deixa a gente bem com os ânimos ali, com a adrenalina e tudo. E aí a cena começa com um tiroteio muito básico, assim, sabe? Tipo, todo mundo atirando pra lá e pra cá. E isso dura alguns minutos e você fica pensando, cara, se a cena fosse só isso, ela seria muito sem graça, assim, porque eu acho que acaba logo a graça disso, de você ter os caras trocando tiro, assim, e é isso, sabe? Ficaria simplesmente, beleza, eu tô fazendo aqui a minha emulação do western, mas não tem nada a mais, sabe, pra trazer essa coisa. E eu acho que daí ele parte para esses momentos que são cômicos, mas eu acho que são mais, assim, sei lá, momentos narrativos, sabe? Tem pequenas micro-historinhas que ele cria. O cara pega ele, daí o outro derrama o álcool na mesa, daí acende a chama, daí o fogo começa a passar. Aí ele pede o uísque, sabe? Ele vai criando situações que estão sempre perguntando pra gente, cara, o que vai acontecer agora? Como é que o personagem vai escapar disso? E, cara, várias situaçõeões assim, eu acho isso muito legal, eu sinto muita falta disso nos filmes hoje, assim. A cena tem uma narrativa, né? A própria cena tem começo, meio e fim, assim. Isso. E aí, ele pega isso aí e leva pro filme inteiro. Todas as cenas do filme seguem essa mesma lógica, né? É muito legal, cara. Do Nepal, a gente parte lá pro Cairo, né? Conhece o Sala, conhece a família dele. Eu gosto, assim...
essa coisa de a exposição sobre a natureza misteriosa da Arca, ela é feita sempre com muita sutileza, mas ela vai sendo meio que salpicada ao longo do filme todo, assim, você vai tendo pequenos momentos ali que vão reforçando o caráter sobrenatural, meio enigmático ali, sem pesar a mão, sabe? Não tem nada muito drástico, assim, ele deixa mais pra você imaginar. Até porque você também tem que transitar junto com o personagem principal, né? Se o personagem principal não acredita que a Arca é nada, você também tem que chegar no filme como cético. Mesmo que você acredite você por você, você tem que chegar no filme pensando o seguinte, cara, o filme tá dizendo pra mim que é só um artefato. Isso. Mas será que é isso que ele tá dizendo pra mim mesmo? E aí, esse questionamento que vai surgir no filme pra o Indiana Jones tem que surgir pra você também, ao longo do tempo, né? Eu quero até aproveitar pra gente falar um pouquinho da escolha da Arca da Aliança, assim, como artefato, porque grande parte do motivo pelo qual eu acho que ele funciona tão bem é porque o objeto de procura, ele tem uma carga simbólica, ele tem uma carga histórica, assim, diferente, talvez, da Caveira de Cristal, diferente, talvez, de outros filmes até, sem ser Indiana Jones, que tentam fazer a mesma coisa, vou trazer a espada do Rei Arthur, assim, beleza, sabe? Mas a Arca, principalmente assim pro Spielberg, pro diretor, eu acho que ela traz um significado ali de resistência do povo judaico, assim, que eu acho que, é muito interessante, sabe? Pra mim, é bem simbólico, né? Numa época que a gente tá falando, né, começo da Segunda Guerra... Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, né? Logo... Pra sociedade ocidental, talvez existam pouquíssimos artefatos, ou talvez nenhum, né, que tem a mesma grandeza simbólica, né? E, pensando que a gente vive numa cultura, né, judaico-cristã, sabe? Exato. Pro bem ou pro mal, né? Independente disso. Isso. Mas querendo ou não, é um artefato que todo mundo sabe do que se trata. Pelo menos a grandíssima maioria das pessoas sabe do que se trata. Eu acho que é o único filme do Indiana Jones no qual o artefato em si, ele é interessante também, assim. Por mais que ele seja lá o MacGuffin, né, do Hitchcock, o Hitchcock vai dizer que o MacGuffin é um objeto que os personagens se importam, mas a gente não. Sabe, eles estão ali só para colocar a trama em movimento, mas eu acho que a gente se importa um pouco mais com a Arca da Aliança, assim, eu acho que ela carrega um pouco dessa herança histórica e também que o diretor, ele consegue trazer muito de si ali, até pensando que esse filme, de certa forma, eu acho que o jeito como ele retrata os nazistas, né, ele é um jeito interessante, assim, eu já vi uns vídeos, assim, dos caras analisando que o Spielberg, de certa forma, ele faz uma revanche midiática contra o nazismo, né, no sentido de que ele cria os nazistas não como vilões assustadores, sabe? Não como vilões imponentes e poderosos, mas como vilões meio bobos, assim, meio trapalhões, assim, meio descartáveis, sabe? Quase como se fossem Stormtroopers, assim, no sentido de tirar o poder imagético dos nazistas, né? E quando você fala de nazismo e propaganda, isso tem uma carga cultural enorme também, e o Spielberg vai lá e fala, beleza, agora eles são completamente irrelevantes, né? Sabe? Todos os personagens ali são basicamente irrelevantes, né? Assim, o personagem do lado ruim ali que tá fazendo alguma coisa é o Bullock, francês. Né? Exato. Então, tipo, não tem realmente alguém que tá carregando, assim, não tem ninguém realmente inteligente, né? Não tem ninguém... o Sala fala isso no começo, estão todos idiotas. Só tem um cara que pensa lá, é o Bullock. Então vamos falar do Belloc, porque o Belloc é o grande adversário. É o grande adversário do Bullock. Quem é Bullock? Sandra é Bullock. Sandra Bullock. Mas ela não tá em Indiana Jones. Não, galera, eu não tava nem... Mas o que você acha do Belloc como vilão? Eu acho assim, desde o começo ele é um vilão interessante, porque ele é um vilão, de novo, cara, que você não precisa de justificativa. Ele fala uma frase e você já entende que a rivalidade existe. Sim. Ele vem e fala, mais uma vez o que deveria ser seu vai ser meu, adeus. E dane-se você. Ao mesmo tempo, eles são duas facetas de uma mesma moeda, porque naquela discussão lá que o Indiana Jones tá com a bazuca apontada pra arca, ele convence, sabe? A única pessoa que entende Indiana Jones naquela situação é ele, porque ele é muito parecido com o Indiana Jones, sabe? Com pouquíssimo tempo de tela, ele consegue ser extremamente relevante e odiável, porque eu odeio ele. Ele é muito chato, cara. Ele é muito arrogante, cara. Meu Deus, como é que é possível isso, cara? Aquela cena da Mary, eu falei, caraca, velho, ela puxa a faquinha e faz assim. Eu falei, não, ô idiota, esfaqueia o cara, não mostra a faca. Se fosse no filme 2, ela arrancava o coração dele com a faca, mas nesse ainda não. Mas, cara,
Eu acho que é também uma decisão muito acertada você fazer essa divisão, assim, de ter um vilão principal que é o vilão cérebro, é um desafio mais de moral, um desafio mais de caráter pro herói, e daí você separa e tem o vilão músculo ali, descartável, que tem a briga no avião ali, e eu acho que funciona muito melhor, até porque o Belloc, cara, e a cada cena que ele divide ali com Indiana Jones, eles vão meio que plantando algumas sementes e colhendo nas próximas, né? Tem aquela cena do bar, logo depois dele pensar que a Marion explodiu lá no caminhão, que o Indy tá todo, tipo, na manguaça lá, cabuloso, e o Belloc tá meio que fazendo aquele papel ali do diabinho, tentando ele pra trazer pro lado sombrio, assim. É até bacana que nesse momento ele enquadra o Belloc muito próximo do Indiana Jones, o Indiana Jones no plano da frente ali da câmera, na sombra, assim, de lado, sabe? Então, quase como se ele estivesse conseguindo puxar ele pra escuridão, né? Mas, e aí ele fala uma coisa que eu acho muito bacana, ele fala, cara, se eu pegar esse relógio aqui, esconder na areia, daqui 1000 anos isso aqui vai ter um valor enorme, sendo que eu comprei aqui por, sei lá, trocado. 10, né? Exato. E aí, quando ele pega ele dentro do Poço das Almas depois, ele fala, beleza, agora você vai ficar aqui e quem sabe você não vai ser uma descoberta gigante daqui a um tempo, daqui a 1000 anos, ele fala. Então, tipo, colhe o que aquele diálogo anterior tinha plantado. E aí, lá no final do filme, né, na cena da bazuca, aí ele chega na grande conclusão, que é tipo assim, dane-se o valor que nós dois teríamos, sabe? Nada disso importa, a gente não importa perto do que esse artefato aqui representa, do que a arca representa. A arca é a história mesmo, assim. Então, ele tá sempre meio que aproveitando, cara, é um roteiro muito bem escrito mesmo. E é o que eu te falei, tem uma coisa do Belloc que não é tão maniqueísta assim, que ele tá de fato interessado em realmente entender o que é a arca. Tudo bem, ele escolheu o lado dos nazistas porque ele acha que os nazistas têm mais recurso e facilitaria para ele conseguir a arca. Sim. Mas ele realmente está interessado enquanto arqueólogo naquele artefato. Então, assim, é legal você ver que ele é um Indiana Jones corrompido, entendeu? De certa forma. O filme não precisa pesar a mão no personagem, sabe? Quando ele tem a relação com a Marion, ele, fica meio que gamadinho nela ali, ele quer trazer ela pra junto dele. É, obviamente, uma relação forçada, mas ele não precisa mostrar o Belloc sendo, tipo, um cara agressivo, sabe? Fisicamente abusivo pra cima da Marion. Em nenhum momento ele faz isso, sabe? Ele quer simplesmente, ele acha que ela tá caindo nas graças dele também. Ele é até um pouco ingênuo nesse sentido, né? E eu acho que isso, inclusive, também dá algo pra Marion fazer, né? Aquela cena dos dois, dela tentando escapar, eles tendo aquela cena na tenda, durante muitos anos, cara, era uma cena que, quando chegava nessa parte do filme, eu pensava, beleza, aqui o filme talvez perca um pouco o ritmo, porque eles estão dentro do Poço das Almas, tá rolando todas aquelas coisas legais, tem cobra pra tudo que é lado, e você quer ver eles chegarem na arca, mas aí o Spielberg fica cortando pra essa cena de diálogo no meio de uma tenda, sabe? E aí você fica assim, tá, Spielberg, volta pra arca, eu quero ver a arca, né? E aí, recentemente eu entendi, é exatamente isso, sabe? É aquela cena do Jurassic Park, onde ele começa a ver os personagens enxergando o Brachiosauro lá no meio das árvores, e ele não mostra o dinossauro, ele mostra os personagens olhando, e ele vai meio que fazendo você salivar para ver o que eles estão vendo, né? Então ele vai criando isso e fazendo você querer ver a arca cada vez mais, ao mesmo tempo que ele desenvolve mais o Belloc também, que não tinha aparecido tanto no filme até então, e também a Marion, porque, cara, ela é uma pessoa de recursos, sabe? Não é uma pessoa que fica esperando ser resgatada, ela é uma pessoa que corre atrás e tenta fazer, inclusive, aproveitando algo que foi estabelecido do personagem dela, que é o fato de ela aguentar muita manguaça, assim, beber pra caramba e não cair, né? Tudo que eles plantam, eles usam, né? No filme, assim. Dificilmente alguma coisa passa batida, assim. Mas aí vamos falar da cena dentro do Poço das Almas mesmo. Deixa eu só falar que essa é a única coisa que me incomoda no filme. O quê? O lugar do Poço das Almas, porque ali do lado, velho, dá pra ver, sacou, a galera lá. E assim, como é que ninguém percebeu que a galera... Mas, cara, tá até isso, velho... Não, até isso eu acho que tem justificativa, porque você vê que ele estava há vários meses ali, e o Spielberg faz questão de mostrar vários planos longos dos personagens andando pelo sítio de escavação, e você vê que tem gente pra caralho lá, sabe? Tem camelo, tem escavador, tem... centenas de pessoas e tal. Tá uma zona. Você tem pedaços de escavação em tudo que é montinho ali de areia, e aí eu aproveito até pra dizer que, nesse sentido, eu acho que esse é o filme mais arqueológico do Indiana Jones, né?
Eu gosto disso, eu gosto de, assim, a aventura, ela envolve coisas que a arqueologia envolve mesmo. Você fazer grandes escavações, encontrar o lugar certo, sabe? Ou não encontrar o lugar certo, né? Você tentar e errar, sabe? E os outros filmes, eu acho que eles vão direto mais pra parte da aventura ali, e nesse eu acho bacana, eles, tipo, terem o desafio, assim, eles têm que encontrar onde que é a entrada no meio dessa grande planície de areia, assim. De areia, e esse é caos de gente cavando, né? Agora, ele pontua o contraste disso quando os nazistas encontram eles retirando a arca no amanhecer, porque daí sim fica muito óbvio, né? Porque todo mundo tá dormindo e você tem só um montinho ali com a galera puxando a arca pra fora do chão, assim, então... Fica um pouquinho evidente demais. Essa cena né, do Well of Souls, né? Tipo, do Poço das Almas. É aí que eu comecei a pensar, caraca, mas não tem um segundo que ele me dá paz no filme, assim. Porque, assim, eu fico engajado 100% do tempo. Então, você vê, tudo bem, a questão das cobras é um pouco mais evidente, né? Ele coloca um monte de tocha lá, ok. Só que quando ele tá andando com Sala, fica a música, os enquadramentos, e você fica com uma atenção de, cara, alguma coisa vai acontecer. As trovoadas, né? Exatamente, meu Deus do céu, alguém vai aparecer aí, vai aparecer um demônio, não sei o que vai acontecer. Ultimamente não aparece nada. Eles simplesmente abrem a pedra, né? Eles levantam a tampa do invólucro de pedra, tiram a arca e saem carregando a arca. Ok. Só que até eles chegarem com a arca lá, existe uma tensão grande na música, né? Existe uma tensão grande na cena, e você fica... E é o que eu te falei, o filme não me deixa em paz, porque isso faz eu sentir que o filme, cara, ele vai me preparando pra acontecer alguma coisa, né? Sim. Até o momento que daí ele vira e fala bem assim, o Belloq veio, chama todos os seus homens e vamos pro Belloq, desculpa. Chama todos os seus homens e vamos pra lá, não sei o que, e você... E você percebe que o filme, ele constrói a tensão muito mais na ameaça humana do que sobrenatural, mas ao mesmo tempo sobrenatural, eu acho que ele tá servindo uma criação de ambiente, de clima ali, sabe? Dando peso pro legado do que eles estão carregando na mão ali, né? E eu acho que isso também, de novo, assim, é uma coisa meio old school, sabe? Porque hoje em dia você teria que ter, vai ter que sair, sei lá, uma múmia das paredes, elas têm que ganhar vida, o personagem vai ter que enfrentar, e não, cara, pela atmosfera da cena, você já entende o que tá rolando, assim. Eu acho legal isso que você comentou das trovoadas, porque é isso, você vai aos pouquinhos, você vai aumentando a evidência de que existe algo sobrenatural circundando a arca. Quando você corta daquele pôr do sol maravilhoso com a silhueta dele lá cavando, para um céu absolutamente atormentado pela tempestade, ali antecipando que vocês estão mexendo com algo meio que sagrado, sabe? Puta, é muito legal isso. E o Indiana Jones percebe isso, ele olha pro céu assim, mas ele segue em frente, assim. Eu gosto que eles exploram esse ceticismo do personagem, mesmo em contato com essas coisas sobrenaturais. Ele ainda permanece assim, tipo, não, beleza, não vou deixar isso me abalar, sigo em frente aqui. Muito e é engraçado, porque depois eles vão fazer, né, o Tempo da Perdição, que teoricamente se passa antes desse filme. Se passa antes. E aí, assim, cara, como é que diabos esse cara é cético? Mas eu acho que é justamente isso. Eu acho que ele tem uma decisão de viver a vida de um jeito mais pé no chão. Isso, exatamente. Fala assim, o que eu não souber explicar, eu não sei explicar, sabe? Mas o que eu sei e o que eu controlo é o que tá aqui no alcance das minhas mãos, assim. Eu acho que isso até vai ser abordado no filme novo ali, porque tem uma fala que meio que alude especificamente a isso, né? Então, dali a gente chega pra uma cena clássica, cena de Indiana Jones, né? Eles jogam a Marion ali dentro, né? Eu adoro o momento onde a Marion começa a gritar, né? E aí eles fecham a tampa do poço e abafam o grito dela, assim. E aí você sente que os personagens realmente estão isolados ali, e você corta ali pra dentro e como é que eles vão sair daqui, cara? Nessa hora eu falei, caraca, como é que eles saem desse lugar mesmo? Porque eu não lembro. Eu falei, eu realmente não lembro, cara. Eu não lembro como é que acontece. Agora eu vou ser bem honesto, estou assistindo algo novo na minha vida. Vambora, vamos ver o que você vai fazer, Indiana Jones. Aí eu vi, eu lembro do joguinho do Lego agora, é real. Ele vai quebrar. Pior que é mais fácil do que a gente imaginaria, assim, sabe? Tipo, eu acho que é legal que não é nada de outro mundo, se ele simplesmente deduz que, beleza, a gente tá numa sala, um salão aqui, que tem outras salas ali próximas, uma delas talvez leve pra fora, né? E aí, mas eu gosto muito de novo, o Spielberg criando essa coisa da contagem regressiva, né? Você sempre tem essas pequenas, aquele dispositivo de roteiro da bomba que vai explodir, a gente sabe que vai explodir, e os personagens têm que trabalhar contra isso. Nesse caso é o fato das tochas estarem apagando, e aí as cobras estão chegando cada vez mais perto, ele tem que conseguir fazer isso.
antes delas atacarem. Eu vou dizer só aquele momento da Marion encontrando as múmias e gritando loucamente, assim, diria que talvez foge um pouquinho da personagem forte que a gente estabeleceu para ela, né? Mas, de novo, cara, puxando assim para o que Indiana Jones está tentando emular, eu acho que faz parte desse tipo de filme trazer esse lance do filme de terror, de você ter... Essa cena, ela é meio lúdica, sabe? Eles botam um efeito sonoro ali dos monstros. Como se os monstros eles estivessem falando alguma coisa, mesmo. exatamente. É meio, cara, sei lá, parque de diversões ali, quando você vai na casa mal assombrada, sabe? E eu entendo como... Mas pensa a mesma coisa. Eu entendo, de novo, como um aceno a coisas do gênero, sabe? Eu acho que eles inclusive, investem isso bem mais no filme 2, vou deixar pra gente comentar no filme 2. O que eu gostei dessa cena, na verdade, foi justamente que, assim, ele usa um pouco de recurso, assim, visceral, pra ficar um negócio feio mesmo, assim, sabe? De mostrar o morto, de mostrar a cobra saindo da boca, pra ser um negócio, assim... Não é tão leve assim, o filme não é tão leve. A gente vai chegar no final, inclusive, vai ser um negócio grotesco no final, né? Tipo, eu acho legal essa cena, só que eu acho legal, assim, a simplicidade com que ela é resolvida, que é tipo, Indiana Jones, então, eu tá bem, velho? Vamos andar pra cá, sacou? Exato, eu sinto quase como se ela gritando e os bichos caindo em cima dela fosse uma representação do que ela talvez estivesse mais sentindo, imaginando, do que o que de fato aconteceu ali, sabe? Tipo, ela viu tantos cadáveres ali que ela entrou meio que num surto, num ataque de pânico, talvez, e aí quando você volta, os esqueletos estão ali parados mesmo, assim. Parados em linha, assim, né? Não tem... Exato, aí ele, Marion, para, tem como... Relaxa. Eu acho legal, porque é uma coisa que a gente tava falando, né, de como você desenhou o personagem. Indiana Jones, mesmo que ele tenha medo de cobras, por exemplo, ele sabe como lidar com isso. Ele convive com medo de uma forma boa. Então, ele tá aí, cara, tem um monte de cadáver, ok, um monte de cadáver, cara, mas isso não vai fazer nada. É grotesco, é nojento, é feio, dá o susto, beleza, mas vamos seguir em frente aqui porque ali tem luz e a gente precisa sair ali. Eu adoro essa característica do personagem, né? É um personagem que tá sempre encontrando grandes empecilhos pro que ele tem que fazer. Nesse caso aí, por exemplo, o medo da cobra é um enorme empecilho, né? Você vê que ele fica abalado mesmo, o filme não... Ele gosta de mostrar o personagem vulnerável, né? Mas é o fato de ele sempre meio que forçar e seguir em frente mesmo no meio disso tudo, sabe? Das dificuldades e das próprias vulnerabilidades do personagem. Eu até gosto que ele até, de certa forma, é um personagem meio atrapalhado ao longo do filme, né? Aquela hora quando ele vai entrar no salão do mapa para pegar a localização, tem uma cordinha ali meio que isolando o salão e ele quase tropeça nessa corda, sabe? Mas o Spielberg mantém esse take. Ele não fala, tipo, não, deixa eu pegar um take onde ele não quase tropeçou, sabe? Ele mantém essas falhas e esses pequenos... Ele tem um jeito de andar que é um pouco, assim, titubeante, sabe? Tá pensando o que fazer, assim. É um personagem que age muito pelo improviso e pelo instinto dele, assim. Ele vai falar isso, né? Literalmente. Ele fala bem assim, como é que você vai fazer isso? Cara, eu não sei, eu tô criando aqui enquanto eu vou, sacou? Eu vou dar um jeito, eu não sei o que eu vou fazer não, mas vai acontecer. Vamos pra cena do avião? Antes da gente chegar na cena do avião, assim, na hora que eles saem, tem um cara morto do lado da saída, é esse mesmo? Tem. Isso era uma cena deletada que, era pra ele encontrar mais um cara e lutar. Eu falei, de onde saiu aquele cara, mano? Meu Deus. Não. E aí outra coisa que eu pensei, como é que a galera não quebrou essa parede e entrou por ali, cara? Meu Deus, velho, vocês são burros. Mas que se eles tivessem entrado ali, eles teriam encontrado uma câmera fechada, né? Câmera fechada ali, exato. Não saberia pra onde ir, né? Isso, até porque pra quebrar a parede, o cara jogou uma estátua do tamanho de Blumenau, né? Eu acho que assim, de novo, né? A montagem ela é um pouco rústica, assim, ela é um pouco. Não tem as arestas aparadinhas, assim, porque tem vários momentos que sugerem algumas cenas que foram cortadas, porque eles simplesmente assistiram e falaram: a história flui muito melhor sem isso. Então, e acaba ficando uns resquíciozinhos de continuidade. Nesse caso, tem esse cara aí. Mas aí a gente vai pra cena do avião. Que, de novo, assim, cara, é sempre muito legal como eles vão trazendo esses set pieces, né, essas grandes sequências de ação, que envolvem diferentes aspectos, né? Você tem ele fugindo de um labirinto dentro ali da coisa do Poço das Almas, e aí você chega numa arena que é quase um ringue de luta, assim. Só que daí tem um avião ali se mexendo, então ele vai adicionando elementos de dificuldade, vai escalonando a situação. E aos poucos, né? Porque assim, tá tudo parado. Aí o avião começa a se mexer, aí começa não sei o que gasolina, aí... E assim, é um momento que se torna clássico porque em praticamente todo filme ele vai trazer de novo o momento de enfrentamento com o fortão, sabe? E pelo menos nos filmes 1 e 2 é o mesmo ator que interpreta, né, esse cara, assim. Agora, eu vou dizer, eu notei pela primeira vez em sei lá quantos anos que eu assisto esse filme, eu notei um erro de continuidade, assim, tremendo nessa cena, que eu nunca tinha reparado, assim. Quando a Marion sobe no avião, ela acaba ficando presa na cabine do piloto, né? Sim. E aí, ao longo da cena, ela vê os
chegando nos caminhões do lado, ela pega a metralhadora e atira neles, né? E aí toda vez que você corta para um plano aberto do avião, dá para ver que esse avião tem duas cabines, uma que é a cabine da metralhadora e uma da cabine, é verdade, e outra que é da metralhadora. E a Marion, ela fica presa inicialmente na do piloto e aí depois ela brota na cabine da metralhadora, mata todo mundo ali e depois ela volta a ficar presa dentro da cabine. Na cabine, exatamente. E assim, cara, de novo, você retiraria a Marion atirando nos só para manter a continuidade? Não, cara. Não importa. Tá ótimo, mesmo que ela esteja eu só acho que seria errada. algo que a internet apontaria hoje em dia e falaria furo de roteiro, sabe? Que droga, exato. nossa, o filme é terrível. E não é o caso, né? Justamente eu acho que é o fato de eles irem inventando um pouco essas cenas enquanto eles estavam filmando também, sabe? Ter um espaço para criar ali. E aí acaba acontecendo isso que, pra mim, eu relevo total, assim, pensando na narrativa que foi construída, né? Mas aí, cara, chega a grande gloriosa, talvez a minha sequência favorita do filme, cara. Eu acho que é a minha sequência favorita. A perseguição do caminhão? Perseguição do caminhão. É a mais massa. Cara, assim, eu acho que o começo dessa cena já é muito massa porque ele pega um cavalo. Sendo bem honesto, dessa metade pra frente eu lembrava de muito pouco até o final. Caramba. Então, foi de novo, foi meio que assim, uma experiência quase nova, sabe? Fazia muito tempo que eu não assisti esse filme. Aí, cara, eu falei, o cara pegou um cavalo, mano. E aí ele sobe em cima, né, de quase uma ravina ali, né, que tem um canyon ali, ele tá indo por cima e olhando assim, cara, e a filmagem é muito legal, assim, né, botando ele por cima, assim, meio que vigilante, achando um ponto estratégico pra descer e conseguir, né, entrar no caminhão. E assim, a cena é toda muito divertida, cara. De novo, né, a forma como ela é construída, assim, poucos takes, assim, poucos segundos ali, poucos minutos já estabelecem, beleza, a Arca tá dentro desse caminhão, os outros caras estão indo nesses outros carros, você tem toda uma multidão ali, o que o Indiana Jones vai fazer? E aí justamente ele manda essa pro Sally e pra Marion, né, não, vão lá pro porto, eu encontro vocês lá, o que você vai fazer, cara? Não sei, eu vou pensar e aí eu vou resolver no caminho. E aí eu acho que entra o poder do corte seco pro personagem tendo resolvido, sabe? Eu adoro quando o personagem diz que, tipo, eu vou pensar, vou fazer alguma coisa aqui. Você corta seco junto com a música pra ele já tendo resolvido a situação. E aí ele parte atrás deles no cavalo com a trilha, cara. É o momento da trilha do John Williams, de fato, eu acho que construir um ícone do cinema. É esse momento pra mim. Porque até então, o tema do Indiana Jones não tocou tanto durante o filme. E aí, nesse momento, ele, abusa ali, faz toda uma sequência dele cavalgando acima dos nazistas ali, observando eles de longe, é o que você falou ali. E eu acho que, cara, são cenas assim que criam esses grandes heróis aí do cinema, eu acho muito legal. E aí começa a sequência aqui também. E eu acho legal que vai piorando, porque assim, e você consegue ver essa piora no vidro do caminhão. Porque o vidro do caminhão começa a ficar sujo, aí ele fica cheio de água, aí ele fica cheio de sangue, e aí assim, cara, ele vai piorando e cada vez vai pior. Uma hora ele consegue, né, tira todo mundo e tal, não sei o quê. E é engraçado, porque você vê, é isso que a gente falou. Parece que os são só completamente incompetentes, entendeu? Sim. Assim, os dois carros que estavam atrás simplesmente foram jogados pra fora e a galera que tava no caminhão, ele conseguiu tirar do caminhão com folhas e árvores. Outro carro lá dos nazistas, né, que tava o Belloc, ele simplesmente empurrou pra fora da estrada e ele ficou reclamando, seus idiotas, não sei o que lá, e assim, cara, bando de incompetente, entendeu? Tem até um momento que eu sempre achei meio engraçado, logo antes, quando ele tá cavalgando ali em direção aos nazistas, e aí o Spielberg corta para um take de todos os soldados que estão dentro da carroça ali do caminhão, né, para você meio que entender quantos inimigos são, né, te dá ele te situa na ação, e aí todos eles estão meio que tremendo, assim, por causa do balanço do caminhão, só que eu sempre achei que parece que eles estão meio que dançando no ritmo da música do Indiana Jones, assim, tá rolando lá de fundo, aí o soldado assim... Tipo, é muito engraçado. Mas é isso, eles são soldadinhos dispensáveis até que ele toma o tiro. E eu acho legal, de novo, tomou o tiro, sabe? Mais um momento de vulnerabilidade do personagem, ele começa a sentir mais dificuldade. E aí eu acho que você traz o único personagem dessa cena que não é um completo incompetente, que é o soldadinho alemão remanescente, cara. E o que eu acho mais legal, velho, é que esse cara sobe em cima do caminhão como se ele tivesse certeza que ele fosse o protagonista do filme, sabe? É muito legal, cara. Ele vai indo lá todo heroicamente, assim, você vê a galera do carro da frente olhando pra ele e olhando como se ele fosse a última salvação. E aí ele até consegue, por um tempo, né, ganhar a vantagem ali pra cima do Indiana Jones, né? Tira, derruba, bota ele pra frente do carro, tá? Mas justamente você falou, tá batendo no machucado, aí coloca o braço dele, aí ele fica tipo, ai meu Deus, você tá doendo, sente aqueles socos que ele toma no braço que toma o tiro, sabe? Você sente isso.
O Harrison Ford, ele é muito bom em demonstrar dor, assim, física mesmo. Eu acho. No 2, eu acho que ele chega no ápice, assim, de demonstração de dor física, a gente comenta depois, mas ele faz isso muito bem. E aí, quando ele é jogado para frente do capô, toda aquela sequência dele passando embaixo do caminhão, assim, cara, é o tipo de coisa que... Putz, tá aí, o John Wick tá fazendo, mas quantos filmes estão fazendo isso hoje em dia, sabe? Exato. De fazer um negócio de verdade, assim, que seja bacana de ver, que seja impactante. Né? Eu tava assistindo, eu tava pensando assim, cara, beleza, esse é um dublê, mas isso é filmado. Não existia, tipo assim, não era um efeito especial, dá pra ver que é uma pessoa se movimentando. Eu não acho que era o Harrison Ford embaixo de um caminhão, mas tipo assim, o ponto é que assim, tinha uma pessoa ali embaixo fazendo a cena, entendeu? E de uma forma que faz parecer assim, muito realista. Se existe uma pessoa realmente fazendo isso, então eu consigo acreditar que o personagem faria isso, entendeu? Porque eu já vi o personagem fazer coisas que eu não acreditaria que uma pessoa faria. Por que eu não acreditaria nisso, então, que eu tô vendo, né? E é muito legal como eles fizeram, né? Primeiro que eles tinham um caminhão que tinha uma grande tábua de madeira na frente para poder fazer aquelas sequências de jogar o personagem por cima e ele ter onde cair, né? Senão o negócio seria feio. E aí eles cavaram uma vala entre as rodas do caminhão ali para o cara poder passar embaixo com mais segurança, né? E depois aquela parte dele sendo arrastado, ele usava tipo todo um colete reforçado por baixo ali. Para poder ser arrastado de barriga. E eles, inclusive, puxaram esse instante, né? Esse momento, acho que de um filme do Zorro também. Vários filmes gostavam de fazer isso, do cara ser arrastado por uma carroça, por alguma coisa assim, carruagem. Inclusive, depois, acho que teve um filme que saiu depois, que é As Minas do Rei Salomão, que obviamente é um filme que tentou emular Indiana Jones, né? E ele faz meio que a mesma coisa, só que com um trem, e é completamente feito com chroma key, com tela azul. E é assim... É muito gritante a diferença, né? Obviamente, entre ver o Indiana Jones fazer de verdade e depois você vê um filme que tá imitando o Indiana Jones fazer com tela por trás, assim. Enfim, só valoriza mais o trabalho que os caras tiveram. Eu acho essa cena muito divertida, assim. Muito divertida mesmo. E acho legal, o final dela eu acho espetacular. Mano, aquele chute que o Indiana Jones dá na fuça do soldado, depois de voltar, passar por baixo, voltar, a música sobe, ele entra pela janela, mano, manda uma bica, sabe, no cara. Muito tira o cara, empurra o cara, aí vai embora e derruba o carro, né, do agente Smith da Marvel, versão Indiana Jones. É da Hydra, pô, é da Hydra. E aí ele chega no final lá na cidade, que ele mete o caminhão, a galera fecha e começa a oferecer fruta pros caras. E aí, eu acho que mais uma vez, cara, gente, pra onde é que vocês acham que um caminhão foi, sabe? Não tem. Só que vocês são burros, esse que é o negócio, vocês são só incompetentes, então vocês vão embora de mãos abanando, vocês são burros. Mas enfim, a gente chega na cena do navio, que, né, de novo um momento para respirar ali, para dar uma construção dos personagens. Eu vou dizer que eu acho que a piada que eu mais dou risada no filme inteiro é aquele momento onde o Indiana Jones está... Aliás, eu adoro como eles continuam explorando o fato dele estar completamente quebrado, né? Quando ele vai se despedir do Sala, o Sala abraça ele assim, ele tipo sofre com aquele abraço, tá bom, mais fraquinho assim. E aí depois no navio ele tá lá, tipo, meio que avaliando os seus ferimentos, assim, né? A Marion tá do outro lado do espelho, aí ela, tipo, vê que o espelho tá enrugado. Pou! Mano, cara... aquele take-out, assim, no navio. Cara, isso é muito descontraído, sabe? É tipo, a galera realmente se divertindo com o filme. Cara, e é muito assim, é muito até inesperado, porque você não espera isso desse personagem, sabe? Tipo, cara, em nenhum momento Indiana Jones demonstrou nenhum tipo de desequilíbrio, nenhum. Ele tava sempre muito centrado, muito controlado no que ele tava fazendo, e do nada. Cara, ele tomou um tiro, ele fez só... O cara toma uma espelhada na cara e ele dá um grito. Mas enfim, quando ele fala, né? Não é a idade, é a quilometragem. Eu acho quilometragem. Que é uma parada que cada ano que passa eu sinto mais, assim, entendo mais assim, na pele, assim, é muito legal. É lógico, cara, mas it's not the age, it's the mileage. É muito bom, cara. Eu já vi a galera reclamando um pouco da cena de romance ali, dos beijinhos, né? Que é meio breguinha, né? Ah, beija aqui, não tá machucando, beija aqui, beijo na boca. Cara... De novo, né? Você tá emulando um gênero clássico do cinema, que era feito de romances, assim, meio melodramáticos, né? E eu acho que é o grande momento ali dos personagens se reconectarem depois de tudo que eles passaram, né? Teve aquele lance de, tipo, pô, ele acha que ela morreu, daí ele encontra ela viva, mas ele decide não resgatar ela, então fica meio que uma coisa entre os dois, até que eles vão passando por vários perrengues e ali é o momento onde eles finalmente se unem. Uma coisa que eu acho legal é que o Indiana Jones ali você vê um lado também diferente, cara, do personagem. Ele não é nem um herói
super vitorioso que luta com todo mundo, nem o cara acadêmico super inteligente que tem... Não, é quase uma criança mesmo, assim, pensando assim, aproveitando a oportunidade, sabe? Aí ele, não sei o que, onde é que dói menos? Aí ele, pô, acho que não tá doendo aqui. Só que ele não fala isso com nenhuma intenção, ele fala isso assim com raiva, né? Ele fala, cara, não tá doendo aqui, ó. Aí ela pega e beija ele. Aqui também. Aqui não é horrível, sabe? Aí ele vê na cara, tipo assim, sabe, com aquela cara de cachorro pidão. Aí ele, aqui, assim. E ele dorme, sabe? Ele tá acabado, sabe? Tipo, é muito bacana, assim. Eu acho que também é um momento de você deixar a trilha sonora do John Williams meio que levantar voo, sabe? Porque o tema que ele criou pra Marion, eu acho talvez o tema de romance mais bonito do John Williams, assim, até mais do que o do Han Solo, talvez. Eu acho muito legal, assim, e aí, esse é o momento que a música cresce, você, sabe, respira um pouco, o filme precisa ter esses momentos, não é só ação. Mas, enfim, eles passam a noite, a Marion acorda com uma expressão muito satisfeita ali, o que talvez sugira que, tipo, ele acordou depois, né? Então... Ela tava sem roupa, então... E aí... Eles descobrem que os alemães conseguiram encontrar com eles ali, né? Eu gosto daquela ceninha da arca queimando o símbolo. Queimando o símbolo nazista. Tipo, meu, você não tem o direito de ficar aqui, tá ligado? Exato. Um ícone profano ali. Aí eles levam a Marion, levam a arca de novo, né? E eu adoro aquela cena dos marujos ali. Cara, o capitão falando, meu, procurem ele deve estar em algum lugar do barco. Aí, tipo, eles olhando assim, encontrei. Aonde? Ali! Lá! Mano! E é legal todo mundo comemorando, tipo... É muito legal isso, a galera vibra por ele, velho. Eu vou ter que falar uma coisa que é muito engraçada, assim, um pirata africano virando pra ele fazendo assim, ó. Cara, isso é muito Estados Unidos, né, mano? É muito americano. É muito hollywoodiano a produção. Mas eu falei assim, cara, um pirata africano. É muito americano. Mas é legal, velho. É muito legal eles vibrando. Mas isso sabe que é um negócio de construção de sala, né? Porque ele vira e fala assim, ó, eles são meus queridos, eu vou saber se alguma coisa acontecer, você cuida deles como suas famílias. Os caras seguem isso, existe uma honra ali, sabe? Eu acho legal pra caramba. Aí ele chega no submarino, né? Dá uma trip com a galera. Tem uma cena que é muito boa, que ele bate num menino, né? Pra pegar o uniforme. Aí o uniforme não cabe nele. Ele levanta, o cara começa a brigar com ele, ele levanta, olha pra ele, olha pro cara, bate no cara e cata o uniforme do cara. Aí eu falei, cara... A gag, o humor é 100% visual, né? Não precisa, você não precisa nem entender. Eu lembro que na fita VHS que eu tinha, esse trecho do cara brigando com ele em alemão era legendado. E aí você conseguia ver ele falando, arruma seu cabelo, sua blusa tá desabotada, não sei o que, você fede. E aí eu assisti agora, não tinha legenda, sabe? No que eu vi também não tinha. Não precisa, velho. Isso, exato, não precisa. Eu penso até que é melhor, porque eu me sinto como ele, assim, olhando pro cara, tipo, mano, o que você tá falando, cara? Cale sua boca, eu vou te bater, vou ficar com suas roupas. Deixa eu falar de um suposto furo de roteiro que o pessoal costuma chamar aí, que é o fato de ele meio que nada até o submarino, e aí depois o submarino chega na ilha assim, pô, mas e aí, onde que ele entrou? Ele entrou no submarino, não entrou? E isso, na verdade, é meio que, de novo, um resquício dessas cenas deletadas da montagem, né? Tinha uma cena que eu acho que nunca chegou a ser editada para o filme mesmo, você tem apenas imagens que surgiram na internet, que é ele preso no periscópio ali do submarino, do lado de fora. E aí, como o submarino está muito perto da ilha, ele não submergiu para fazer essa viagem. E, inclusive, naquele plano que mostra o submarino entrando no cais ali da ilha, você vê que tem um pequeno Indiana Jonesinho ali segurado no periscópio ali do submarino. Então, isso já meio que deixa uma dica, assim. Pra mim, eu só assumi que o submarino não afundou. Mas muita gente reclama disso também, né? Porque... Eu pensei, cara, às vezes não era tão longe, não tinha por que afundar. Afundar é problemático pra caramba. Ainda mais naquela época, eu falei, às vezes só não afundou e foi navegando. Vamos falar da cena do... Eu ia falar sacrifício é no 2. Vamos falar da cena do ritual judaico ali para abrir a arca, né? Que eu adoro como o Belloc se veste bonitinho, faz o seu cosplay ali de sacerdote israelita. Sacerdote, né? Israelita. E é igualzinho todos os desenhos que a gente viu ao longo da vida. Total. Acho legal que a galera ficando com raiva, né? Pô, a gente tem que fazer mesmo esse... os alemães, judaico, tipo, assim, constrangidos, né? A gente tem que fazer esse negócio de nerd aí. Ele não, tem que ser... E assim, a justificativa esse negócio de nerd...
Caraca, é muito da iniciação, sabe, de grupo, assim, de RPG, assim, né? Cara, olha só, pra você poder jogar RPG com a gente, você vai ter que fazer um ritual aqui judaico, tá ligado? Não, e assim, obviamente, né, o contexto disso, tipo, os alemães absurdamente desconfortáveis com o ritual justamente judaico ali, e ao mesmo tempo faz sentido o que o Belloc fala, né, você prefere testar se o negócio é uma fraude ou não na frente do seu chefe ali, né, ou não. Mas, se ele tivesse feito isso, né, a humanidade toda teria sido privada de algo muito terrível que se seguir, né? Mas assim... Ok, beleza. Eu quero aproveitar para antecipar, inclusive, uma discussão, cara, que é inevitável ter essa discussão, mas vamos falar do fator Big Bang Theory, sabe? Tipo, que é o lance... O Indiana Jones não importa para a história, sabe? Que é um argumento que a gente vem ouvindo há muito tempo, assim, me incomoda bastante, assim, eu não concordo com esse argumento. Em que sentido você fala do personagem? Tem um episódio que o Sheldon tá conversando com a Amy, a namorada dele, e ela fala que o Indiana Jones é completamente irrelevante para a história. Se ele não tivesse feito parte de nada, os nazistas teriam encontrado a arca, teriam aberto ela e teriam todos morrido, sabe? E aí enfim, o personagem não faz diferença na história, né? E, cara... Eu odeio esse argumento. Eu acho que ele parte de um ponto que é muito unilateral, assim, é muito tipo, o mais importante num filme é a sua trama, é como a trama é resolvida, sabe? É de novo você dar um peso pro artefato e não pra jornada do personagem, sabe? É de novo você achar que a razão da existência de um filme é chegar no seu final, sabe? E aparar todas as pontas, resolver tudo que precisa resolver. E não é isso, né? Principalmente pensando numa aventura como Indiana Jones, cujo objetivo final é o espetáculo de ação, de humor, de drama, enfim, de tensão, de suspense, né? E aí você dizer que o filme seria reduzido por causa disso, sabe? Anula um pouco da força desse argumento, mas eu tenho também outras coisas para dizer. Mas o que você acha dessa ideia toda? Eu acho um argumento imbecil, porque é o seguinte... Não, o Rato é muito mais direto que eu, né? Eu dou toda uma volta para chegar e o Rato... É só idiota mesmo, porque pensa comigo. Tá bom, vai, os nazistas encontrariam a arca depois de algum tempo. Ok, vai, Indiana Jones não tá lá, só tem o Belloc e os nazistas. Eventualmente eles iam cavar naquele lugar, eventualmente eles iam achar aquela câmera. Isso. Acharam aquela câmera, acharam a arca, beleza, morreu todo mundo. Alguém um dia vai achar essa arca de novo. Não tem o que fazer, vai dar problema. A gente tá aqui partindo de um pressuposto, que eu vou falar qual é mais pra frente, tá? Sim. Porque o filme é feito, a história do filme é contada hollywoodianamente como os Estados Unidos sendo os heróis. Teoricamente, eles estão guardando aquela caixa na arca lá naquele arquivo morto na área 51 do exército, né? Beleza. Teoricamente, agora ela está protegida e não vai cair em mãos erradas. Uhum. Ok? Mas alguém mais ia achar essa arca. Um dia alguém ia saber usar esse bagaço. Sim. O fato do Indiana Jones ter participado dessa história faz ele ser o único sobrevivente a essa experiência, justamente porque ele é o único que tem respeito real pela arca, e aí ele vai pegar a arca e falar, galera, tá comigo, beleza, tá tranquilo, tá aqui, venham buscar a arca que eu vou levar pra vocês, e aí vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela. O que eles fizeram? Guardaram a arca e esconderam de todo mundo. Ok, beleza. Mas se isso não tivesse acontecido, em algum momento ia cair na mão de alguém, cara. Não tem como correr dessa ideia. Achar, eles iam morrer, tá bom, mas a arca ia continuar no mesmo lugar. A galera que morreu quem tava ali, só participando da cerimônia. Tinha todo um staff de alemães ali, de soldados, que ficou na base, né, que não participou disso e que teriam levado eventualmente a arca de volta para a Alemanha, né? E Indiana Jones ter ficado ali foi justamente a pessoa que sinalizou lá para os americanos, falou, tira a gente daqui, estamos com a arca, e aí foi isso que fez a arca ser levada para os Estados Unidos. Então isso já anula que o desfecho da história não seria o mesmo. Mas a minha grande questão é que esse não é o ponto da história, sabe? Cara, a história é sobre um personagem que vai correr atrás e se dedicar e vai passar por intempéries para correr atrás de algo que ele acha fascinante, independente se a arca tiver poderes ou não. É porque a arca ela podia ter poder nenhum. Você entende? Esse que é o negócio. É aquilo que o Belloc fala pra ele no final. Cara, esquece você e eu. Isso aqui é a história. Sabe? A história é sobre essa jornada que ele passa atrás de alguma coisa que é fascinante pra ele. Não é o fato de a arca é poderosa. Não. Mesmo que ela não tivesse esse poder, mesmo que ela fosse uma caixa simplesmente ali, pensa na simbologia de Hitler conseguir colocar suas mãos num artefato mais simbólico do judaísmo. Sabe? E poder ter a chance de talvez destruir esse artefato na frente de toda a sociedade europeia ali, sabe? Então, assim, é muito você
querer ler o filme através de uma lente muito simplista, sabe? Uma lente absurdamente rasa, assim, que não faz o mesmo... Eu sei que é uma piada na série do Big Bang Theory, Sim, sabe? lógico, Mas lógico. é que tem uma galera que usa isso como argumento, né? Hoje em dia, assim, para dizer que o filme realmente não tem um propósito, assim, e aí me dá vontade de rebater, porque, cara, eu odeio esse argumento. E eu fico me perguntando, cara, olha uma boa, vem cá, ou você não viu o filme, ou você, tipo, é um nerd muito jovem que não respeita, sabe, o que te trouxe até aqui. Mas eu acho que seria também o equivalente à galera que diz que, era só, no Senhor dos Anéis, era só o Frodo pegar as águias e jogar As o águias, anel na montanha, sabe? Não Assim, é sobre isso o filme, entendeu? não é sobre isso, você desconsidera uma parte logística ali também, né? Mas ao mesmo tempo é sobre qual é o significado da história. Por que essa história Isso. ressoa até hoje, sabe? Não é por isso, sabe? É por vários outros motivos. No caso do Indiana Jones, eu acho que é pelo seu personagem extremamente bem construído, jogado em cenas que são igualmente bem construídas, assim. E aí ganhou esse caráter tão clássico, assim. E se vocês quiserem saber mais de Senhor dos Anéis, existe um vídeo analisando os 3 filmes de Senhor dos Anéis também. Se você está gostando do nosso papo aqui, a gente fez uma série de Senhor dos Anéis, analisou os 3 filmes da trilogia e a gente adoraria ter você ouvindo lá, porque a conversa foi muito boa mesmo, então fica aqui o jabá. Mas agora que a gente tirou isso da frente, vamos falar da cena em si. A cena onde eles abrem a arca, que eu acho que é um jeito magnífico de terminar o filme, e uma escolha de terminar não com mais um set piece de ação, que até estava roteirizado, né? Ele era para ter... Depois que eles abrem a arca, era para ter aquela sequência do Templo da Perdição da montanha-russa, com os carrinhos dentro da mina, porque a cena iria acontecer, na verdade, no subterrâneo, né? Uma caverna ali, eles teriam que fugir depois usando os carrinhos. Aí eles riscaram isso do roteiro, nem chegaram a gravar, e aproveitaram essa ideia de novo no filme 2, e eu acho que termina do melhor jeito possível, que é terminar justamente com a carga simbólica do que está prestes a acontecer ali, com o Belloq abrindo a arca na frente de todo mundo. Esse filme é violento, mano. Pô, o cara acabou de derreter. Assim, ele literalmente derreteu. E assim, é grotesco ele derretendo, sabe? Assim, é derretendo, a cara ficando vermelha, sangue escorrendo. Aí eu falei, meu Deus, que grotesco. Assim, o Belloq pegando fogo. Assim, não, e ele literalmente começa a surgir fogo na cara dele, assim, né? Os anjinhos lá, oh meu Deus, eu estou vendo a verdade, é lindo. É uma caveira. Eu falei, ô louco. Eu sempre achei que o cara derretendo era mais grotesco do que o Belloq explodindo, né? Mas a cena que fez o filme quase ser censurado é a cena do Belloq explodindo, porque ela não tinha aquele fogo na frente. E você via a explosão completa ali acontecendo. E aí os caras falaram, se você manter isso aqui do jeito que tá, a gente vai ter que botar uma censura mais alta. E aí eles botaram aquele fogo na frente. Aquele fogo na frente pra poder ficar... Não, porque assim, dá pra ver por trás do fogo, tipo, a coluna do Belloq ali, assim, uns pedaços de osso, assim. Eu falei, caraca, pesado. Mas assim, de novo, vamos falar de construção, cara, porque a cena começa com toda aquela ambientação, aquele suspense, a trilha do John Williams de novo, cara, embalando a gente ali, sabe, nessa coisa etérea, assim, enigmática, você tem a névoa saindo da arca. Eu acho que a cena se segura muito bem até hoje também, justamente porque os efeitos, né, eles não quiseram criar em computação gráfica os fantasmas, assim, apesar de ter manipulação, mas eles gravaram, na verdade, uma atriz com esse vestido longo, assim, nadando debaixo d'água, e aí meio que usaram isso como uma projeção ali, sei lá, meio que sumindo com as áreas escuras, mantendo só o que é claro na imagem, e aí fica essa coisa fantasmagórica, mas tangível, né? Você sente que era uma pessoa se movendo ali, e não aqueles 3D bizarros que aconteciam no começo dos anos 80, assim, né? Meu Deus, acredito. Então, assim, eu acho que a cena se sustenta muito bem até hoje por essas coisas muito simples, assim, sabe? É um filme que, pra mim, envelheceu muito bem em termos de efeitos. Eu senti o filme muito tranquilo, cara. Era um filme de época, entre aspas, né? Porque é 80 pra 40 e pouco, né? Tipo, uns 40 anos de gap, né? Mas quanto mais de época você olha pro filme, muito, muito bem produzido ele tá, sabe? É bizarro pensar que quando esse filme foi lançado, ele tinha a mesma diferença pra época na qual ele se passa, praticamente, do que ele tem na época dele ter sido lançado pra hoje em dia. Pra hoje. É bizarro, velho. Não, você falou agora, eu falei, real, faz quase o mesmo tempo já. Mas eu acho que por isso que ainda estava muito no Zeitgeist, assim, sabe? Toda a ambientação do filme ainda era muito recente, assim, e eu acho que por isso que ele ressoou tanto. Mas eu quero falar, assim, do que eu acho que é um momento chave nessa cena, que é justamente a decisão do Indiana Jones ali de, fechar os olhos, sabe? Numa atitude
não tanto explicada pelo filme, e eu acho até que eu gosto deles não terem dado muita justificativa. Por que que ele faz isso? Da onde que ele tirou isso, né? Supostamente tinha até uma cena deletada quando ele encontra aquele guruzinho lá que explica do medalhão e tal, que o cara falaria para fechar os olhos, né? Mas eu acho que teria ficado didático demais, uma coisa que eu acho que foi um instinto de respeito do personagem na hora, assim, eu acho muito da hora isso. Quando ele vê que ele tá mexendo com algo que é maior do que ele fala, não, isso aqui não é para mim. Eu vou até onde a arqueologia me leva, mas daqui para frente, cara, eu não sou digno, sabe, de ver o que tá prestes a acontecer aqui. Eu pensei assim, cara, quando começa a cena, ele vira e fala assim, olha, não sei o que essa galera tá presenciando, mas ele sente que vai dar ruim. É talvez se deixando bem claro de, ó, cara, eu não sei o que você tá querendo destruir aqui, falando com Deus, assim, né? Eu não sei o que você vai destruir aqui, mas eu quero deixar claro que eu não sou da mesma galera, tá bom? Eu tô de olho fechado, eu não sei o que tá acontecendo, beleza? Eu lavo minhas mãos, eu não sei do que você tá falando, beleza? Essa galera aí tá fazendo o que ela quer fazer. Ele deve ter olhado para aquele uniforme de soldado nazista que ele vestiu e falou, ih, cara, péssima hora pra usar isso. Aí ele, não, a gente pensa aqui, é sangue de cordeiro na minha testa, não, passa reto, pelo amor de Deus, nem com essa pra cima de mim, não. É alguma coisa desse tipo que eu sentia, olha, eu não faço parte disso, mas eu acho que também existe um quesinho de respeito, de falar assim, olha, o que eles estão fazendo é desrespeitoso. Ele, como arqueólogo, não faria isso, entendeu? Sim. E aí ele vira e fala, pô, se eu não faria isso, eu não vou participar disso. E se ele começa a perceber que tem aquela manifestação, ele também fecha o olho e fala, cara, velho, não olha, cara. E eu gosto que a cena ela traz esse caráter de o Belloc querer olhar pra cara de Deus e realmente assim, você não tem esse direito, sabe? Você realmente não pode enxergar o divino que está se apresentando aqui. E aí o jeito como a cena funciona mecanicamente, né? Você tem essa grande... Primeiro ele atira raios e desliga todos os aparelhos eletrônicos, né? Nada vai registrar esse momento aqui não pode ser registrado por aparelhos eletrônicos criados pelo ser humano. E aí depois ele começa a atingir os soldados, e aí depois os espíritos passam meio que recolhendo os corpos quase, né? E oferecem eles para Deus de volta ali, né? O fogo sobe ali, vai para o céu, assim. Então tem um lance muito, muito bem embasado biblicamente, assim, de um sacrifício judaico sendo oferecido ali. É muito interessante, assim. E você sabe o que eu acho mais legal? É que isso me fez ficar pensando, porque quando eles abrem a arca só tem areia lá dentro. Mas será que só tem areia porque só tem areia? Ou será porque só tem areia que a arca só quis mostrar areia? Assim, será que não existe alguma coisa é real, trás? Né? Exato, então assim, pô, mas se a arca tem esse poder, ela é a arca da aliança de fato, então as coisas estão lá ainda. É um clímax que você sente mais do que você explica, assim, eu acho que isso é o jeito mais certo de você encerrar essa grande busca, assim. E eu diria até que ele subverte algo que se tornaria um clichê mais para frente em filmes desse tipo, que é você sempre tem que destruir ou perder os artefatos, né? O herói nunca fica com o artefato no final. E nesse filme ele fica, mas de um jeito meio diferente do que ele imaginava, sabe? Ele percebe, na verdade, que a sua grande jornada, o seu grande sacrifício ali teve zero significado, porque o negócio vai ser encaixotado e colocado ali como milhares de outras iguarias aí sendo escondidas. Arqueológicas, exato. E ele fica extremamente frustrado. Então você vê que ele ainda fica muito incomodado até que ele decide que, bom, pelo menos assim, eu tô com a Marion aqui, então vamos seguir em frente, vamos ver o que acontece. E eu gosto até, assim, ele testemunhou um poder sinistro ali, que poderia ter deixado ele 100% apreensivo, né? Mas ainda assim ele fala, não, mas eu queria poder pesquisar isso aqui, tá ligado? E aí por isso que ele fica indignado, né? Ele e o Marcos ali. Mas, e aí vai embora com a Marion, né? E aí você termina, eu acho brilhante o jeito como o filme termina, né? Com ele abrindo ali, vendo o armazém. E, cara, eu, enquanto público, enquanto plateia, eu só fico pensando ali, cara, uma dessas caixinhas aqui rendeu esse filme inteiro de aventuras. Imagina a história de todas as outras caixas que estão ali, cara. Eu fiquei muito nessa também. Uma coisa que nunca tinha me caído a ficha é que eles criam um universo arqueológico de que existem vários arqueólogos que fazem isso que ele faz. Sim. E tem competidores no ramo, entre aspas. Né? Eu falei, cara, quantos arqueólogos realmente acharam coisas e passaram por aventuras que dá pra fazer um universo inteiro de arqueologia ali de Indiana Jones. Fica a dica, Disney Plus, a série do Short Round com o ganhador do Oscar, Ke Huy Quan, retornando no papel do personagem. Pra mim é o que devia ser feito agora com a franquia. Exatamente. Vai ser legal ver, né, cara? Indiana Jones já aposentado e tal, ele aparecendo lá só pra
tirar umas dúvidas. Sabe, como se fosse tipo um mentor mesmo, assim, aquele mentor que não se envolve, que fica lá quietinho na dele, você chegou e aí, faça isso. Pense dessa forma. Depende do que eles fizerem com o personagem desse último filme, né? Exatamente, tem essa também, né? Porque tem assim, o quinto filme já... A galera já tá indignada. Se ele morrer, não vou ver o filme, sabe? Você vai ficar bravo se uma pessoa de 80 anos morrer num filme, sabe? Um aventureiro, assim, que já flertou com a morte inúmeras vezes, ele tem 80 anos e agora ele vai continuar se aventurando e você acha um absurdo ele morrer. Mas enfim, cara, no geral, cara, esse filme é espetacular. Ele é um clássico por uma razão, bom, sabe? Eu acho que ele, bom, cara. Ele realmente não erra, assim, pra mim ele é um filme impecável, irretocável, assim. E, cara, incrível como não envelhece, sabe? Ele é que nem o reloginho que o Belloc fala que vai enterrar na areia, vai passar não sei quantos anos e vai ficar valioso. Pra mim, nem precisava ter enterrado, porque o filme só ganha mais valor, assim. Eu acho que é um filme extremamente, uma relíquia, realmente, de um tempo que talvez não exista mais, mas tá aí o filme pra gente ver e rever quanto a gente quiser. Eu amo de paixão, é o filme que me fez apaixonar por cinema. Falo isso todo aqui. Esse filme é muito bom. Eu fiquei positivamente impressionado, porque como eu não lembrava de muita coisa, falei, cara, eu não lembro como é que era isso. Nossa, é muito bom. Eu não lembro como era isso. Ficou muito bem feito isso aqui. Nossa, eu não lembrava que essa cena era assim. Então, foi muito legal passar de novo por esse trajeto, assim. Não, e fica o apelo aqui, né? Porque eu acho que muitas vezes personagens clássicos ganham uma aura, assim, né? Pra galera que não conhece tanto. E ele acaba se tornando mais, sei lá, a sua caricatura do que o que ele é de verdade, né? Então, se você não conhece muito, assim, vai assistir o filme, assiste de novo, se faz muito tempo que você viu, e repare como é um filme muito bem estruturado, muito bem feito, assim. Eu sempre que ele passa em cinemas aqui, eu gosto de ir, e eu gosto muito de ver pais levando filhos, assim, passando para a nova geração, assim. É um tipo de filme que eu realmente acho que não se faz mais desse jeito, embora ele plantou sementes para muita coisa que é feita hoje em dia, que a gente gosta também, né? Mas vale a pena conhecer ele, cara. Filmaço, top, sei lá, 3 da minha vida, assim. Eu realmente amo demais o filme. Não consigo dizer em que top que ele tá, não, mas com certeza tá nos tops. E Indiana Jones ainda é das minhas franquias favoritas, né? É uma grande franquia mesmo. Mas enfim, essa é a nossa série sobre Indiana Jones. Eu e o Rato vamos falar sobre todos os filmes no caminho para a estreia do 5º filme, Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Em breve a gente volta aqui com o Templo da Perdição, que é o 2º filme, e a gente vai estar comentando, mas siga a gente nas nossas redes, né? Rato, qual é a sua rede que a galera pode te encontrar aí? Meu Instagram é fechado, cara. Eu vou abrir para vocês, só para vocês poderem me seguir e ver absolutamente nada, porque tem 6 postagens lá, mas eu vou abrir mesmo assim. Façam campanha pro Rato abrir o Instagram aí, porque... Não faço, tá bom, faço, eu sei. Você me encontra aqui no YouTube, também no meu Instagram, gus.giroto, e em breve a gente volta mais com a nossa sequência aí de Indiana Jones e o Templo da Perdição. É nóis. A British tar is a soaring soul, as free as a mountain bird.